Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Olhares de Antígona, com base no nosso livro. Hoje nós estamos aqui com a Vivian. Eu sou Camila Salmória e sou juíza do Tribunal de Justiça do Paraná. Olá, muito bom estar aqui de volta com a Camila e com a Vivian. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 16, Dever de Cuidado no Direito de Família. Meu nome é Carolina Fontes Vieira, sou juíza de direito, sou mãe, doutora. E, Vivian, é um prazer tê-la aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre um tema tão importante que é o dever de cuidado. Queria que você se apresentasse também para a gente. Então, meu nome é Vivian Cristiane Eisenberg de Almeida Sobreiro. Eu sou juíza de direito substituta na primeira vara da família. Eu também sou mãe, tenho 2 filhas e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vivian, dever de cuidado, né? Dever de cuidado família parece bem relacionado, mas quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que a carga dentro da família não é dividida igual, né? As mulheres acabam tendo uma carga bem maior nesse dever de cuidado. Então, para a gente começar a conversar aqui sobre o seu artigo, como que surgiu o seu interesse pelo tema? É um tema acadêmico isso? Assim, apresenta para o pessoal, porque às vezes as pessoas ficam, parece que cuidado é afeto, isso é jurídico, né? Queria saber um pouco mais sobre isso. Sim, esse tema me chamou a atenção em razão de situações vivenciadas na prática, né, na vara da família, especialmente nas audiências. Então, como quando um casal se divorcia e eu vou regulamentar guarda, visitas, como esse papel do cuidado ele realmente não era observado, não era considerado pelo Poder Judiciário, mas a gente percebe que, de fato, tem consequências sim no direito de família. Então, situações, por exemplo, eu tenho algumas situações práticas, posso já trazer uma? Claro. Por exemplo, em uma situação que me despertou muito a curiosidade sobre esse assunto, foi durante uma audiência em que o rapaz ele era enfermeiro, ela é terapeuta ocupacional, os 2 trabalham num hospital e tinham rendas semelhantes. Aí o que aconteceu? Quando eles se divorciaram, ele acabou se limitando a pagar a pensão em cima do salário dele, da remuneração dele dessa função. Só que o que ela trouxe na audiência? Que ele fazia outros trabalhos, por exemplo, plantão, dava aula à noite. Então ela se limitava a cumprir aquela carga horária e ia para casa, porque eles têm um filho de uma menina de 4 anos. E ele não, como ela estava em casa cuidando, ele poderia usufruir desse tempo para fazer outros trabalhos e complementar a renda. Só que o que aconteceu? Depois que eles se divorciaram, ele chegou para mim na audiência e falou assim: não, doutora, eu não tenho mais tempo de dar aula à noite, nem de fazer plantão. Porque agora eu preciso sair, eu vou pro bar, beber com os meus amigos, eu preciso achar uma outra companheira. E ela relatou para mim que a menina estava sofrendo com o divórcio, ela gerou uma mudança, e eles saíram desse local onde eles moravam, foram morar no mesmo prédio da mãe dela para ter um suporte, porque ela trabalha com uma jornada extensa e acaba que o horário que a criança está na escola é reduzido. Então ela passou a precisar do auxílio da mãe, da avó materna, e à noite ela tinha que ir para casa porque a menina estava carente, tentando entender essa nova realidade. Então ela não estava conseguindo fazer plantão, que em tese ela também poderia fazer, porque ela estava nesse momento priorizando as necessidades que a criança apresenta. Então isso foi muito chocante para mim, porque ele foi tão sincero e falou, né, o que pensava. E eu falei assim: nossa, mas falei para ele: quantas horas o senhor tem disponível no dia para o senhor trabalhar? Quais são as despesas? O senhor está ciente que a sua filha vai ter que sair de uma escola particular e talvez ir para uma escola pública, porque agora com a mesma renda que vocês tinham, tem que pagar 2 aluguéis, são 2 casas, né, que enfim geram todos esses gastos. Então a gente foi conversando ali tentando solucionar, mas esse foi um despertar assim para mim e eu falei: nossa, isso realmente tem que ser enxergado. E acabou coincidindo com a edição do protocolo pelo CNJ, e alguns julgados aqui da 12ª Câmara Civil que passaram a enxergar também esse tema. Então, tudo isso foi despertando essa minha vontade de pesquisar e também aplicar
como juíza nas sentenças, enfim, nas decisões liminares, enfim. É justamente essa minha pergunta, vou aproveitar o gancho da primeira pergunta. Quando a gente lê o texto, várias questões vão surgindo, Uhum. e algumas das questões a gente tem uma questão do julgamento, com a perspectiva, o afeto que a gente antes lá na faculdade, a gente na verdade não aprende o afeto numa parte jurídica, né. Uhum. A gente estava até discutindo nos grupos sobre a questão de quantificar o afeto. E aí a minha dúvida de toda essa perspectiva jurídica, como que ela vem para a prática? Como que ela vem para a tua prática? Como que na vara você vai utilizar esse protocolo que é obrigatório pelo CNJ, Uhum. mas como colocar ele em prática? E como isso reverbera, nas audiências, na forma como que você decide? Uhum. Então, o afeto ele tá diretamente ligado ao dever de cuidado, né. Qual que é esse dever de cuidado? Quem tá na linha de frente com a criança, quem leva na escola, quem busca, quem faz a comida, quem até tem um julgado do desembargador Eduardo Campos que ele fala: "Quem deixa a casa limpa, quem acompanha o dever de casa". Então isso tudo passou a ser visto e as consequências que isso traz num processo impacto no cálculo da pensão alimentícia. Então, por exemplo, nesse exemplo anterior ali que eu dei do enfermeiro, ele quer só ver filho finais de semana alternados, ok, a ex-esposa vai estar na linha de frente. Só que isso traz consequências no cálculo da pensão alimentícia, porque ela não está disponível a mesma quantidade de horas por dia para fazer um ganho extra. Então, esse dever de cuidado passa a ser analisado como um critério para calcular o valor da pensão para não deixar a criança desassistida. E na sua vida prática, você aplica isso? Você consegue visualizar isso no teu dia a dia? A gente sabe que historicamente o dever de cuidado, não só em relação aos filhos, mas o cuidado da casa, cuidado com familiares, acaba sendo imputado à mulher por uma condição biológica. E é histórico, né, enfim, eu cito até aqui no artigo a questão da troca de mulheres, enfim. E hoje o que que acontece? Eh, Há uma tendência, a gente vive uma nova realidade, né, as mulheres no mercado de trabalho acabaram gerando essa necessidade de readequação das tarefas dentro de casa. Então, a gente acaba delegando, também citou isso ali no outro artigo, para normalmente outras mulheres, que passam a trabalhar na nossa casa, porque a gente não tá lá, tá trabalhando ou tá atendendo outras situações, e gera sim um maior envolvimento do companheiro, do parceiro nessas funções também, né. E quanto as crianças têm a ganhar com isso. Isso que eu acho mais rico, porque não é bom para ninguém uma pessoa sobrecarregada, não é bom para a pessoa que está sobrecarregada, nem para o companheiro que acaba se sentindo talvez sem função, e nem para as crianças. Então, essa divisão, só tem a gerar mudanças dentro da casa e de modo a que beneficie. Exige sim uma mudança de postura, né, de todos, e aí eu acredito que o principal impacto é nas crianças, porque elas tendem a ficar mais fortes, mais seguras, sabendo que não tem só uma pessoa ali que é a referência dela, né, existe sim uma soma de ajuda, assim, para atender tudo que elas precisam. É, Vi, é muito interessante, eu acho, essa correlação que você traz aqui, né, para a gente pensar o dever de cuidado, como um trabalho, né. Uhum. Que é um pouco do que você falou, na pensão alimentícia, mas, há um trabalho aí não remunerado, que é o que a gente começa a conversar hoje enquanto doutrina, né. Então tem uma parte que você diz aqui na página 237: "Sabe-se que o dever de cuidado da prole constitui apenas uma parcela do trabalho não remunerado exercido pelas mulheres, porém não é o único". Uhum. Então eu queria que você, trouxesse para quem está nos ouvindo, assim, um pouco mais dessa explicação desse trabalho não remunerado que as mulheres historicamente estão fazendo, né, e também como que
os homens, as outras pessoas do entorno podem colaborar com esse trabalho não remunerado. Então, o trabalho diretamente a prole, o trabalho com a criança, mas o que é além disso? O trabalho que é manter uma casa em funcionamento. Manter uma casa limpa, fazer compras, abastecer essa casa, pensar no dia seguinte, o que vai jantar, o que vai almoçar, tem que levar um dos filhos ao médico, que horas vai marcar consultas, né, que é o que a gente fala de carga mental. Então, assim, manter tudo isso funcionando e, assim, não relacionado só à prole, mas eu quero dizer, até com os pais, o que acontece? Muitas vezes a gente chega numa idade em que a gente tem os filhos para cuidar e tem as demandas que os pais apresentam, que já estão numa idade um pouco mais avançada. E isso tudo, quando tem uma filha mulher e um filho homem, o que acontece? É mais provável que a filha mulher assuma esse papel, que marque médico, que tente marcar, cuidar da agenda, assim, fazer tudo funcionar. Então, se há a necessidade de ajuda de outra pessoa, acaba gerando, de novo, uma outra mulher, talvez, auxiliando esse papel, que é quando a gente consegue delegar para alguém, né, para uma funcionária ou para algum familiar. Então, na página seguinte, eu acho que eu falo ali que, na verdade, é uma jornada tripla. Ali, é tripla, na 238. A tripla jornada, porque são esses serviços domésticos, o da casa também. Então, é o trabalho remunerado, o trabalho fora de casa, o trabalho com os filhos e o trabalho doméstico. Tudo isso sob responsabilidade da mulher. Então, realmente eu não sei como que até hoje o Poder Judiciário não estava atento a isso. E como o protocolo veio e nos deu um respaldo jurídico para poder fazer uma decisão nesse sentido, porque antes do protocolo, a gente não tinha respaldo, não tinha de onde fundamentar isso. E agora veio o protocolo, essas decisões já estão chegando nos tribunais, então acaba dando um embasamento para os juízes poderem decidir nesse sentido. É o que eles falam da geração sanduíche, né? A gente está tendo filhos cada vez mais tarde, os nossos pais estão vindo e a gente acaba virando aquela geração onde a gente tem que cuidar dos filhos, mas cuidar dos pais também. Por isso que eles usam a expressão a geração sanduíche. Esse cuidado com os pais e também com os filhos. Vivian, no texto, me lembrou muito você traz uma posição do desembargador Eduardo Cambi, que eu queria ler um trechinho aqui, porque ela me lembrou muito. O Supremo Tribunal Federal decidiu, e o voto do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a questão da isenção em relação à questão de contribuição, pensão alimentícia, ele traz muito essa ideia de igualdade de gênero no voto. E aqui você faz uma passagem na página 242 que diz assim: o que se quer apontar com essa leitura jurídica pautada em combate às desigualdades de gênero é a possibilidade de, por meio de ações de alimentos, diminuir-se a falta de isonomia existente entre homens e mulheres do desempenho das funções paterna e materna na sociedade. Você traz várias decisões aqui importantes que impactam nessa questão do dever de cuidado, na questão da pensão alimentícia. Para quem está nos ouvindo, como que você traduz isso para a gente? Como que é o raciocínio do juiz nesse cálculo? Então, eu tenho que aplicar os critérios tradicionalmente conhecidos para pensão alimentícia, a possibilidade, necessidade e proporcionalidade, né? Só que o que eu tenho que olhar? Eu tenho que ver os genitores, né, o pai e a mãe que chegam ali, e eles não têm realidades idênticas. O que acontece? Muitas vezes, no divórcio, o que acontece? Há uma redução do poder financeiro ali do casal, porque passam a ser 2 residências com todas as despesas, só que as necessidades da criança precisam continuar sendo atendidas. Então, eu tenho que olhar os dois, esse é o olhar de gênero, né? Que eu falo ali na sequência também sobre a isonomia. Eu não posso pegar matematicamente quanto cada um ganha, como era esse caso que eu citei no início, e calcular proporcionalmente, fixar o valor da pensão com os dois contribuindo com valor igual. Se uma pessoa está desempenhando de forma mais concreta os cuidados, enquanto a outra está com mais tempo livre, eu preciso trazer isso para a realidade fática de alguma forma. Então, esse olhar de gênero faz isso, permite que a gente olhe a situação
e veja como de fato acontece ali na prática e traga consequências no mundo real, de forma a não trazer essa sobrecarga que muitas vezes é para a mãe, mas também a gente está falando aqui de mãe, até quero deixar isso também destacado, mas há casos sim, menos frequentes, de que o pai assume esse cuidado, né, enfim, diante de alguma situação concreta. Então, é o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio quando é a mãe que fica, o pai que fica, e eu tenho que olhar da mesma forma e ver o que está por trás ali daquela situação que eles trazem para não deixar a criança desamparada, para que ela possa manter ali a realidade em tese, tentar manter como era antes, e para que ela deixar de forma harmônica entre eles, né? Certo. Para que ela Vivian, já nos encaminhando para o final aqui, eu acho que só para situar o leitor, o ouvinte, nosso ouvinte agora, o protocolo de gênero e essa questão do cuidado, embora a gente tenha dado aqui o exemplo mais da pensão alimentícia, ela impacta dentro do direito de família outras decisões, mas também dentro do judiciário outras questões, né? Então, não sei se você pudesse abordar outros pontos que o protocolo pode ser aplicado, essa visão diferente que o Poder Judiciário agora tem colocado, né? Colocado as lentes de gênero para passar a ver essa questão do gênero ao julgar a lei, que é tão fria. Sim. Bom, quando a gente coloca as lentes de gênero, a gente não tira mais, né. Então eu comecei enxergando porque era concreto e óbvio para mim que essas assimetrias, elas tinham que gerar consequências no cálculo da pensão. Foi por aí que eu comecei. Mas depois eu comecei a ver como acontece em outras situações, por exemplo. O que eu posso citar? Como o processo da vara de família, muitas vezes ele é usado como uma forma de violência contra a mulher. Situações que acontecem ao longo do processo, por exemplo, desde uma petição inicial. Muitas vezes, quando o autor, por exemplo, é o ex-cônjuge, não é culpa nem da parte. Muitas vezes é incluído ali na ideia do advogado ou até da advogada que está atuando assim: eu preciso diminuir a mulher. Então usam palavras agressivas, por exemplo, egoísta. Eu não preciso saber por que o relacionamento acabou. Muitas vezes eles querem começar a petição inicial dizendo assim, de uma forma egoísta, ela só pensava nela mesma. Puxa, não precisava disso. O relacionamento acabou, não é isso que a gente está em discussão. Mas muitas vezes também, até no próprio judiciário, situações em que durante a audiência, por exemplo, o juiz ele tem a função de estar coordenando ali a audiência e zelando pela paridade ali entre os dois, e comentários comentários que acabam denegrindo a parte, acabam passando batido. E assim, se a gente tiver lente de gênero, estiver atento, assim, é nosso papel como juiz não deixar passar esse tipo de situação. E outras situações, por exemplo, em que na partilha de bens, partilha minuciosa, isso também já está sendo reconhecido pelo judiciário. Eles querem partilhar os talheres. Eles trazem tudo minucioso, então assim, às vezes uma audiência que já tem acordo em relação ao divórcio, a gente fica lá por horas, porque eles querem dividir item por item. Já peguei situações em que, por exemplo, a mulher ela saiu da casa e daí na audiência ela falou assim: não, eu quero voltar lá porque eu só quero pegar o quadrinho que tem uma receita de família que tá na cozinha. E daí quando ela voltou e ele disponibilizou, não estava mais lá. E ela questiona ele na audiência onde é que estava. E ela tinha um altar com vários santos, ela é católica. Ele falou assim: não, eu me desfiz daquilo, aquilo não tinha valor nenhum. Então, são muitas situações que acontecem todos os dias. Por exemplo, uma outra situação em que o homem saiu da residência e levou todas as calcinhas da mulher. Já peguei essas calcinhas dela. Então, assim, a única coisa que ele levou dela, né, que na verdade não era para levar nada, mas acabou levando. Então, são situações que a gente vê que acaba reproduzindo um contexto de violência. E hoje a gente pode ver, por exemplo, dependência emocional.
quando o advogado usa essa expressão. Já tem julgado da 12ª Câmara Civil, também desembargador Eduardo Cambi, que ele reconhece que isso é uma violência processual de gênero. Que, enfim, a mulher teria permanecido num relacionamento, mesmo sabendo que era traída, e o advogado usou essa expressão no recurso de apelação, por mera dependência emocional. E o desembargador Eduardo Cambi, a Câmara, 12ª, reconheceu que isso era uma violência processual de gênero e condenou a parte por litigância de má-fé. Então, agora eu acho que a gente está num momento em que as situações não passam mais despercebidas, e ainda bem, a gente está atento a isso. Claro que ainda acontecem situações que nem essa do quadro ali da Receita que, puxa, e agora, né? Não tem... Mas são comportamentos que antes você ia dizer, ai, que frescura. Não, não é frescura. Para ela aquilo tinha importância, né? Sim. Então, isso é trazido, enfim, não só a violência física, porque a gente percebe que a violência pode ocorrer de outras formas também. É um olhar diferente, né? Exige do magistrado um olhar diferente. É um olhar do afeto, é um olhar da perspectiva. A tua frase me impactou. Depois que a gente coloca as lentes, a gente nunca mais tira. Vivian, e se a gente tivesse que pensar numa sociedade ideal? Se a gente pegasse o artigo, lesse o artigo e incorporasse essa perspectiva de gênero, como que a gente consegue alcançar, na tua visão, uma sociedade ideal, ou um futuro ideal em relação à questão da parentalidade, do afeto? Como que você enxerga isso? Eu vejo que a divisão do trabalho, né, que seja de fato, na prática, uma divisão equitativa, né, porque o trabalho é em comum, não é para um ou para outro, que nem a mulher acaba tomando a frente e assumindo todos esses papéis, mas a importância de que se cada um assumir parcela do seu papel, o quanto todo o contexto, toda a família ali tem a ganhar. E o que eu penso com isso? Que na próxima geração, né, as crianças vivenciando um papel ativo do pai em casa, da mãe, os dois presentes, os dois envolvidos, que isso traga consequências na formação dessas crianças, para que quando elas busquem um lar delas, um relacionamento, enfim, elas vejam assim, puxa, não precisa. Uma pessoa trabalha e o outro cuida da casa, como acontecia nas gerações anteriores, mais frequente, né? Hoje ainda tem, mas é menos frequente. Então, assim, como é rica a vivência das crianças num contexto em que, não, os dois podem trabalhar, os dois trazem renda para casa e os dois estão envolvidos, os dois querem saber o meu desempenho na escola, como tá, os cuidados, quem são os amiguinhos, né? Quem vai para lá, tem aula disso, quais são os compromissos que cada criança tem no dia? É a tal da sobrecarga mental que a gente acaba passando despercebido. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar da questão de saber o peso do filho, saber quanto dá de remédio, saber ter os telefones, os contatos. Eu sempre brinco que o grupo do WhatsApp das escolas acaba sendo um grupo do WhatsApp das mães, né? Um grupo sempre materno. Quando tem um pai, você pergunta, nossa, tem um pai aqui no grupo, né? Foge do normal, enquanto deveria ser o normal a divisão mais equitativa. Vivian, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Cami aqui, que é a nossa hostess principal aqui. Mas muito obrigada, é sempre tão bom aprender e fiquei surpresa, inclusive, positivamente, com tantos acórdons e com uma postura diferente do nosso tribunal pontualmente em relação ao tema. Também queria agradecer a Vivian, agradecer quem nos ouviu, acompanhou até agora, convidar todo mundo para mergulhar mais ainda nos olhares de Antígona através do nosso livro, nos nossos outros podcasts e também acompanhando o coletivo na nossa mídia social pelo Instagram. É isso, muito obrigada, Vivian, obrigada, Carol. Obrigada, eu só tenho a agradecer o espaço, a possibilidade de discutir esse tema que causa impactos na vida de todas nós, enfim, todos os dias. E é uma satisfação, um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigada, Vivian. Obrigada, Cami.